No vídeo passado vimos o frigorífico Anglo. Se você não viu esse vídeo, depois de terminar esse, vai lá, o card está acima. Bom dia, estradeiros! Como vão? Hoje chegamos à cidade de Paysandu. Paysandu está localizada a 350 quilômetros de Montevidéu e é banhada pelo rio Uruguai, ao qual fomos na praia e é uma delícia esse lugar. Paysandu nasceu em 1772 e recebeu esse nome pelo jesuíta que começou a povoar essa área com alguns índios. Seu nome era Paysandu. Em 1815, foi morar lá Artigas. Guarde esse nome, vamos falar dele ainda hoje mais pra frente. Artigas foi morar em Paysandu com alguns seguidores, transformando esse povoado de 25 famílias em vila. Em 1865, a cidade foi cercada por portugueses e brasileiros e resistiu 32 dias bravamente e não foi invadida. Porém, sofreu avarias. Olhe o estado da igreja. A partir daí, passou-se a chamar a Cidade Heróica do Uruguai. Esse ano cumpre 158 anos desta batalha. Após passear pela cidade, tentamos entrar na catedral, mas estava fechada. Acho que já era a hora da siesta. Essa batalha a qual me referi foi o preâmbulo da guerra entre os portugueses, brasileiros e Uruguai contra o Paraguai. Era a Tríplice Aliança. Estou deixando o Raul aqui. Ele está arrumando lá, ver se consegue uma câmera. E eu estou indo mostrar para vocês a praia. Praia de água doce. A gente tá de sapatinho. Não sabe como que é. A areia daqui me parece ser muito fininha. E aqui, esse sapatinho é bom porque a gente não sente pequenas pedrinhas nem nada assim, porque ele tem um solado razoavelmente grosso. Espero que o vento aqui não esteja incomodando vocês, porque ó, aqui, balneário municipal, porque tá ventando um pouquinho, o que deixa mais agradável aqui. Aqui me parece que vão fazer uma rampa, mas ainda está em construção. Esqueci de pegar meu chapéu. Mas tudo bem, sobreviverei.
sei, mas essa areia deve estar quente para dela. Como é difícil andar em areia fofa. Do outro lado a gente vê a Argentina. A outra estacionada atrás dessa casa. Pra praia de Paissandu, totalmente de areia. Vou sair com a milanesa e ali a Argentina. A praia é bonita, mas essa areia é muito fofa, é cansativo de chegar aqui. Tchau, praia. Tô na passarela, que é mais fácil de andar. Nossa, como essa areia é tão fofa. E ó, falei, é milanesa. Ó, fui na frente pra ver se tem alguma torneira pra tirar essa areia. Aqui tem uns sombreiros aqui. Tem um chuveirinho. A gente tirou a milanesa do pé. Eu vou voltar pro carro. A água é muito agradável. Olha eu de cabelo descabelada. A água é muito agradável. Mas a areia cansa um pouco. É linda, mas cansa. Mas tudo bem. Tudo pela beleza e pelo prazer. A gente encontrou aqui um ferro velho de uns carros antigos. Ui, isso tá uma pirambeira, hein? Olha os carrinhos antigos que tem. Caraca, olha os carrinhos velhos que tem ali na frente. Se você chegou até aqui, acredito que gostou do que está assistindo. Convido então você a se inscrever e dar o like. Nos ajude a mostrar ao YouTube que o nosso material é interessante. E não se esqueça de fazer um comentário aí embaixo. Deixa eu te contar que se você clica no sininho, o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos nossos. Ah, e quem já é inscrito, verifica se ainda está inscrito. Só para confirmar. Joinha! E as termas estão ali. Boa tarde! Boa tarde! Eu sou a Marília. Eu sou Raul. E nós estamos nas termas de Guaviju, né? Guaviju. Sim, Guaviju. A gente saiu da praia, passamos aqui na porta e o Raul falou assim, vamos entrar. Bueno. Então fecha às 10 horas da noite e vamos aproveitar um pouquinho a água, Vamos aproveitar um pouco a água mineral, caliente, e segundo dizem é boa para pele, para um monte de coisas. E é boa para meu joelho que tá ruim também. Oh, verdade. Então vamos para lá. Tchau, daqui a pouco a gente volta mostrando outras coisas. Vem com a gente.
Para lá ficam as piscinas, que é a área de camping, algumas barracas. Ali tem outras cabanas. Aqui tem várias churrasqueiras. Esses branquinhos que você vê são churrasqueiras. E, verdade. O uruguaio é chegado no churrasco. E olha que área bonita. Tem um carro aqui. Nós fomos numa piscina aqui e também outra aqui. Muito gostoso. Para quem não conhece, é muito agradável. A água fica nos 40 graus e quanto mais longe. Ali tem uns encanamentos, a água sai dali e espalha para o resto do parque. Aqui as piscinas são mais quentes que aqui, que está um pouco mais de distância. Além do que, essas águas aqui recebem um pouco de água fria. E essas ali perto dos encanamentos não. Ali ficam as lojinhas, o estacionamento. Aqui é o limite do parque com a rua. Aqui fica a portaria e aqui do lado de cá a gente sai. Esse aqui é o cartaz de entrada. Eles estão terminando outras obras ali para ficar maior, né? Para abrigar mais pessoas. E vai ficar bonito, hein? Sim. Eu acho que estamos em Meseta de Artigas. O Artigas está lá em cima. Mas quem era Artigas? Foi um militar estadista do Rio da Prata que atuou na independência das Províncias Unidas do Rio da Prata e se destacou no federalismo do Uruguai e Argentina. Recebeu o título de chefe dos orientais. No Uruguai, ele é um herói nacional e herói no processo da independência. Em 1816, Dona Maria I morre no Brasil e Dom João VI se torna rei e volta para Portugal. Nessa época, o Uruguai não existia e pertencia ao Brasil, sob o nome de Província Cisplatina. Em 1821, depois de muita luta, a banda oriental do rio Uruguai se torna brasileira. Província Cisplatina significa do lado de cá do Rio da Prata, ou seja, lado brasileiro. Mas em 1822, Dom Pedro I dá a independência de Portugal para o Brasil. E o Uruguai, na onda, também quer sua independência. E financiada pela Argentina, que na época chamava Províncias Unidas, ou Buenos Aires, depois de mais lutas, em 1828, Argentina e Brasil assinam um tratado no Rio de Janeiro reconhecendo o Uruguai como país independente. A meseta não deixa de ser um planalto, um monte que em cima é plano. Foi inaugurado em agosto de 1899 esse monumento e em 2003 foi declarado Monumento Histórico Nacional. Fica às margens do rio Uruguai, a meseta está a 50 metros de altura. No local também tem um museu sobre Artigas, mas já estava fechado quando fomos. O local abriga também um camping. Ah, lá do outro lado é Argentina? Sim. Do outro lado está a Argentina.
Então ele tá olhando Argentina. Olha que beleza. Aí houveram muitas guerras e coisas assim. Ele conseguiu o que é Uruguai hoje. Eu vou procurar ver como é a história direito Sim. para contar para vocês. Aqui é o Rio Uruguai, né? Rio Uruguai. Aqui é o Rio Uruguai. E nós vamos ver um pôr do sol lindo aqui. Ali o Artigas. É uma subida íngreme. O carro teve de subir em primeira. Vamos ver aqui o que diz nesse... Espero que eu esteja protegendo o microfone o suficiente para vocês não ouvirem o vento. Armada Nacional, no ano do seu bicentenário, em homenagem ao proceder da Pátria General Dom José Gervásio Artigas, de 1817, 15 de novembro de 2017. Isso aqui já está faz tempo. Se você chegou até aqui, acredito que gostou do que está assistindo. Convido então você a se inscrever e dar o like. Nos ajude a mostrar ao YouTube que o nosso material é interessante. E não se esqueça de fazer um comentário aí embaixo. Deixa eu te contar que se você clica no sininho, o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos nossos. Ah, e quem já é inscrito, verifica se ainda está inscrito. Só para confirmar. Joinha. Era narigudo. O carrinho que a gente alugou. Ali tem uma entrada do rio. Vou esperar o sol baixar ali. Aparentemente esse é um parque nacional. A gente passou por um portão. Acredite se quiser, a gente desceu para um lado e subiu pelo outro, porque vimos que tem luzes aqui no monumento. E quando a gente estava subindo, olha que lindo! Tá ficando o pôr do sol. Olha que coisa mais linda! Olha que céu! Gente, que coisa linda! Que beleza! Nós, em plena noite, e noite escura, Olha lá, não dá pra ver nada. em plena rua de Chão Batido, à noite, em Uruguai. Não dava nem pra imaginar isso. No, realmente, que normalmente levamos una vida más o menos tranquila. Ahora es pura aventura. Cheios de aventura. Olha como o carro vibra con la Nossa! estrada de Chão Batido. Pegamos aqui uma estradinha
o Raul viu uma plaquinha e falou assim, meseta de Artigas, vamos ver o que é. 15 minutos de estrada de terra batida. Opa, polícia. Sim. E aí a gente foi lá e não foi perdida. Foi um ótimo desvio, né? Daqui a 200 metros, virar à esquerda. Un ottimo desvio. Vimos un ótimo lugar, desvio. un monumento muito bonito de Artigas. E ainda ganhamos de quebra um pôr do sol bonito. Sí. Não era o que esperávamos, mas foi bonito. Virar à esquerda. Él está exactamente en la frontera con Argentina. Tengo Río Uruguay. Y él está oleando para Argentina. E aqui voltamos para a avenida. Aqui estrada. voltamos a pegar a estrada para continuar o trajeto. Aí, não sei se vocês ouvem, mas aí ó, o GPS. Ela falou virar à direita? Não, né? Não, vira à direita, vira à direita. Mas eu virei para a esquerda. Não, a gente tava vindo pra lá, né? Tchau, gente. Vou ver o mapa. Sim, não. Esse é o quarto que a gente ficou, gente. Ontem a gente tava meio contra o tempo, então não deu pra gravar ele bonitinho, com roupa posta. Mas ele deixou toalha, a roupa de cama limpíssima, o quarto estava limpíssimo, né? Impecável, nota 10 em tudo. Aqui tem um mancebo, um armário, Ar-condicionado. televisão, ar-condicionado. Essa mesa com 2 banquetas. Essa é a nossa geladeirinha. Essa é a geladeira dele. Café, a chaleira elétrica. Esta água, gente, é um absurdo de quente. Eu só consegui usar ela fria. Já vai direto para o chimarrão. Pode, eu acredito que sim. Sim. E olha que curiosidade, o micro-ondas é enxuta. A gente não tem mais enxuta no Brasil. Um fogão completo. Aqui um banheiro. Essa ducha é muito boa também. Tudo muito bem organizado, muito bem feito. Olha, tá de nota 10. Aqui é uma mesinha que... Ó, Raul, ele deve guardar aqui coisa. Guardar coisa, sim. Muito bom, muito bom. Tá de parabéns. A gente não tem muita dimensão quando a gente vê a fotografia do quarto, mas é um estúdio completo e ele é muito caprichoso. O tapetinho do chão do banheiro é lavado e encapado. Essa toalhinha também de mão também vem dentro do plastiquinho. Olha, eu acho que o único defeito é aquele papel higiênico que quando a gente tá sentado a gente não consegue acessar. Mas tá 10. Tá de parabéns o Marcelo, que é o dono do quarto. E vou dar um feedback para ele, 5 estrelas, que é o máximo. Não dou 6 porque não tem. Parabéns, Marcelo. Um abraço e fui! Esse é o quarto que ficamos. Eu acho que ele tem 4 ou 5 quartos nesse complexo dele. Que tá muito bonito, tá muito bem feito. E ele deve viver de Airbnb. Muito bonito o lugar, né? Sim. Olha, tá de parabéns. Aqui é o modo dele dar a chave. Ó, são 5 apartamentos. Dele dar a chave
para as pessoas que vêm. Tem um código aqui e aqui dentro ficam as chaves. Pronto. Já está bloqueado, não abre mais. E aqui o interfone. O interfone você lá no apartamento pode abrir aqui para a pessoa entrar. Essa entradinha. Lá no fundo que vocês veem é um almoxarifado. E aqui nessa portinha ficam as máquinas da lavanderia. Ele tem uma tinturaria. Tinturaria São Martim. E no fundo tem um triciclo aqui para entrega. Muito bem arrumado isso. Foi o melhor Airbnb que a gente foi. Acho que pode até se contar dos Estados Unidos, né? Não, não tá aí. Não é? Bom, o da senhora também foi muito bom. Sim, mas esse aqui tá impecável. Esse não tem... Sim. Não tem o que colocar. Porém, se eu tivesse sabido que isso era dele, eu pedia para lavar a roupa aqui. Gente, tem tempo para lavar uma roupa aqui? Não, não tem. Ah, que pena. No próximo vídeo, levaremos vocês para conhecer o Cristo Redentor do Uruguai e a represa de Salto Grande.